Boa noite, Mente Fit! Sejam todos bem-vindos! Hoje é um dia muito especial. Eu quero parabenizar os demais colegas pela linda profissão que exercemos, né? Que vai desde a prevenção à devolução do movimento, das atividades funcionais, né? Deus abençoe a todos que trabalham com o coração nas mãos na tentativa de reabilitar os pacientes da melhor forma possível para viver com melhor qualidade de vida e bem-estar. Parabéns a todos os fisioterapeutas pelo dia hoje, tá bom? Galera, manda o aviãozinho e vem pra live, que hoje tem uma convidada especial, tá? Nesse dia, então aproveitem, ela é endocrinologista, aproveitem para tirar todas as dúvidas aqui, tá? Vocês vão mandando no chat as perguntas de vocês e ela vai responder. 6 pilares para ter uma vida longa e mais saudável. Para quem não me conhece, meu nome é Claudete Vanin e sou especialista em saúde funcional e analista do perfil de emagrecimento. E eu ensino um método para você que não gosta de dietas radicais emagrecer saudável. Já são mais de 100 vidas transformadas através da mente magra. E falando em convidada especial, então eu quero convidar a doutora Franciele, que ela é especialista em endocrinologia, ela é endocrinologista e vai estar aqui conosco hoje. Vamos aguardar, daqui a um pouquinho ela está entrando aí. Boa noite. Boa noite, Fran! Obrigada por aceitar o convite. Se Eu que, apresenta aí para o pessoal daí, então, pessoa. eu que Fala um agradeço. pouquinho de você. Bom, meu nome é Franciele Bordim, eu sou médica endocrinologista aqui em Foz do Iguaçu e hoje a Claudete me convidou para conversar um pouquinho sobre os 6 pilares de uma vida saudável. A Claudete também, para quem não sabe, é minha personal aí há um bom tempo, né, Clau? Legal. É, mais de 6 anos, né? A gente compartilha dessa filosofia de vida, né? De uma alimentação saudável, uma vida mais saudável, para que a gente possa chegar na velhice, né? Na terceira idade, né? Na dita melhor idade, realmente no nosso melhor No possível, nosso melhor, com certeza. nossas expectativas, né? Então, lógico que a gente sabe que a vida evolui, a gente envelhece, mas a gente pode sim envelhecer com uma qualidade de vida muito superior, né? Com independência. E é isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje aqui. Legal, legal. Então, hoje ela vai. Eu gosto, sabe, dessa conversa. Eu já trouxe ela outras vezes, né, com outro assunto também, sobre tireoide. Então, de vez em quando, né, a gente vai bater um papo aqui, né, Fran? Isso. Com algo. E hoje eu achei interessante os pilares, porque muito assim, é paralelo, é muito semelhante, na verdade, a saúde funcional, né? Dentro do que eu trabalho. Então, por isso, hoje nós vamos falar um pouco sobre isso e para vocês verem, pessoal, de que não é só dentro da educação física, não é só eu que falo, mas dentro da medicina também, a gente, né, sobre a nossa alimentação, movimento, né, sono, estresse, e é sobre isso que a gente vai falar. Então, Cláudio, porque assim, na verdade, não tem um milagre, né? Assim, se a gente não se ajudar, não se cuidar, seja através da medicina ou dessa questão funcional, integrativa, longevidade, na verdade, não tem muita. Às vezes, alguma coisa ou outra você pode acrescentar, melhorar, mas o pilar, né? Os pilares são sempre os mesmos, porque envolvem uma mudança de hábito como um todo. Então, não tem como você mudar
uma coisa, né? Automaticamente, Exato. essa engrenagem, uma vai movendo a outra até que há uma mudança total, né? Geral aí da vida da pessoa, né? E o bom é que a pessoa pode ir aos poucos, né? É aquela dedicação, 1% todo dia, e aos poucos vai acrescentando, não é algo assim que da noite para o dia, assim, você tem que, pá, agora preciso mudar, não é assim. Então, é aos poucos, todo dia vai acrescentando algo para o benefício da saúde e vai acontecendo, naturalmente. Essas mudanças que a gente fala tanto, elas são mudanças para o resto da vida. Quem aqui está falando para mudar hábitos de vida, estilo de vida para 6 meses, 1 ano, 2 anos? A gente está Exatamente. uma programação, né, de uma programação para uma vida mais saudável lá na frente. Então, expectativa de vida alta, né? Hoje a gente vive aí 2, 3 vezes mais do que se vivia anos atrás. Então, se eu quero chegar lá com 75, 80, 85 anos, independente, caminhando sozinha, fazendo as minhas coisas dentro das limitações que a idade vai me impor em algum momento, mas que eu possa ter autonomia, né, é o que eu melhor posso esperar, né, dessa idade aí que eu planejo chegar, né? Então, Exatamente. desse terreninho agora, ele não vai dar fruto lá na frente. Então, e a mudança de hábitos, estilo de vida, é uma coisa que você vai construindo aos poucos. Claro que a gente tem que dar o primeiro passo. Não adianta você mudar uma coisa e retroceder em outras. Exatamente. Hoje eu errei, hoje eu saí um pouquinho da dieta, hoje eu tive um evento, um aniversário, foi uma semana de férias. A gente também tem que se permitir, mas a gente tem que ter um pouco mais de consciência do quanto está comendo, do que está comendo, né? Não deixar de se exercitar, não deixar de colocar em prática esses 6 pilares que a gente vai falar, porque, claro, ninguém vive de dieta 24 horas por dia. Com Mas, certeza, com mas certeza. pode sim ter um pouco mais de consciência, né? Mental, corporal, sobre essas pequenas saídas, essas pequenas excepcionalidades que vão acontecer ao longo da nossa vida toda, né? Exatamente. É igual a questão do emagrecimento mesmo, né? Por exemplo, a pessoa conseguiu eliminar peso. Vai sair de férias, se antes ela engordava 10 quilos, hoje ela vai engordar 2, Exato. né? Então já é outra consciência de alimentação, é outra. Por isso que tem que ser algo pro resto da vida, porque não adianta você ficar com dietas radicais um tempo, você conquistar o corpo, né? Agora eu vou ter alimentação saudável, vou fazer os exercícios. Eu emagreci, agora eu paro tudo. Não é assim que funciona, né? Então, o importante é treinar a nossa mente até se tornar o automático, que depois você vai seguir esse novo estilo de vida para o É, resto da sua hoje, vida e onde hoje você vai manter saudável. Pessoal, sejam todos bem-vindos aí, tá? Quem chegou agora, sejam todos bem-vindos. Aproveitem a Fran aqui, façam perguntas. Se a gente não souber, né? Não souber hoje, vamos responder outro dia, mas façam as perguntas de vocês aí que nós vamos tirar as dúvidas. ao longo do que a gente for conversando, na medida do possível, aí a gente vai né, respondendo, e às vezes muita coisa está dentro do que já vamos conversar, né? Então, muita coisa a gente acaba respondendo na própria conversa. Exatamente. Então, falei para a Clau assim que tanto ela como eu, né, dentro do que a gente estudou, a gente tenta seguir basicamente 6 pilares para uma vida saudável. Que assim, são 6 pilares básicos, mas que depois tem outros pilares, né, que vão se sustentando junto. Mas eu acho que esses são talvez os mais importantes, né? Que sem esses a gente talvez não consiga realmente ter um sucesso tão esperado, né? Tão evidente quanto a gente gostaria. Então, eu vou enumerando aqui, vou conversando um pouquinho, a Claudete vai também dando a contribuição dela, né? E na medida que tiver alguma pergunta, a gente vai conversando. Então, um dos primeiros o primeiro pilar, né, é a alimentação. Então, o que a gente põe aí para dentro do nosso corpo, aquela máxima do que a gente é, o que a gente come, eu acho que nunca foi tão verdadeiro, né, nos dias de hoje. A gente tem uma alimentação hoje extremamente processada, comida pronta, produtos que dão sabor, cheiro, conservantes, edulcorantes, né?
saborizantes. Hoje tem uma infinidade de produtos que são acrescentados aí na nossa alimentação e que não existiam, né, há anos atrás, né? Antigamente as pessoas faziam sua comida, as famílias matavam um animal e comiam aquela carne, plantavam a mandioca, plantavam milho, o Exatamente. feijão, enfim, né? E viviam daquela alimentação ali praticamente orgânica mesmo, né? Que hoje é raridade, mas antigamente era o comum, né? E aí, com o passar do tempo, né, com a modernidade que foi evoluindo, hoje a gente tem comida aí de uma forma muito fácil, né, ao palmo da nossa mão aqui, né, com iFood, com delivery, etc, né? Então, hoje Exatamente. estou cansada, cheguei em casa, não quero cozinhar, eu não tenho nada pronto, eu já recorro aqui para o telefone e já peço uma comida, né? E normalmente a gente pede daí uma comida pronta, calórica, né, com pouco teor nutricional, pouco valor nutricional e alto valor calórico. E que provavelmente a gente não vai gastar todas essas calorias que a gente está ingerindo, né? E aí começa esse acúmulo excessivo de gordura, né? Então, a Exatamente. alimentação realmente é um dos pilares primordiais, porque não adianta você se matar na academia 2 horas por dia se você não está cuidando da sua alimentação. Se o seu objetivo é qualidade de vida, melhorar peso, diminuir essa cintura abdominal, a gordura visceral, a gordura que infiltra órgãos, pressão alta, diabetes, pré-diabetes. Então, a dieta é o pilar central mesmo, né? De quem precisa mudar hábitos e melhorar qualidade de vida no geral, né? Então, essa primeira mudança comportamental, acho que seria a questão de uma alimentação mais real, mais saudável, né? O arroz com feijão mesmo do brasileiro, arroz, feijão, carne, salada, um legume, frutas, né? E exceto Sim, essa comida aí processada, que também ninguém é de ferro, dizer para você que eu nunca comi como um hambúrguer, nunca como uma pizza, eu tô mentindo. Mas isso com é a minha. certeza. Então a gente sabe que o resultado de, por exemplo, a gente falando de emagrecimento, etc., 85% do resultado é a dieta, né, Claudete? Então, Sim, sim, e o que porque vai no final de semana, eventualmente, um sábado, um domingo, não vai refletir tanto quanto que é a nossa rotina diária, nossa segunda, sexta ali, as 3, 4 refeições que a gente faz no dia. Se a gente não conseguir controlar, não conseguir encaixar isso, né, de uma forma melhor, dificilmente a gente vai ter sucesso, né? Dificilmente a gente vai conseguir chegar no objetivo, seja ele emagrecer, seja ele melhorar os seus níveis de glicose no sangue, de colesterol, seus níveis de pressão. Então, seja lá qual for o objetivo, né? Esse controle alimentar realmente é um dos pilares primordiais aí desses 6. A gente poderia dizer que ele realmente é um dos principais, né? Para a gente ter sucesso. porque, por exemplo, o final de semana, querendo ou não, a gente dá aquela, né, vai sair um pouco do comum ali de você ficar sempre, vai ter de repente uma sobremesa, algo assim. Então, Claro. quando a gente leva uma semana mais tranquila, pessoal, não é passar fome, tá? É se alimentar bem, é a gente descascar mais, desenlatar menos, essas coisas, buscar o alimento vivo, né? Saladas, frutas. Então, nesse sentido. Então, quando a gente leva uma alimentação mais balanceada, mais equilibrada durante a semana, vai chegar o final de semana, se extrapolar um pouquinho em algo, não tem problema. Nada te impede de você comer uma sobremesa. Não, Nada te impede de comer uma pizza numa sexta-feira, se você tem vontade. Só que você não vai comer também a pizza toda, né? Mas come o suficiente que seu físico precisa. Então, você não deixa de aproveitar as coisas, né? então essa percepção que a gente fala, né, que você, como você falou, você não precisa passar fome, você não precisa passar vontade, porque o nosso cérebro, né, ele começa a trabalhar ele começa a ficar agitado, né? Se eu sei que não posso comer, que não, tô de dieta, não posso comer essa pizza, parece que dá mais vontade ainda, né? Não Com posso comer. certeza. Então, eu costumo falar para meus pacientes que eu não gosto dessa nomenclatura de dia do lixo, não sei o quê. Eu falo, ó, você tem uma refeição Nem livre. eu. É refeição livre. Então, não significa que é porque é sábado e domingo você pode chutar o balde longe, né? Exatamente. O que eu falo? Geralmente é o sábado à noite e o domingo ao meio-dia, que é onde a gente tem uma confraternização, alguma coisa assim, né? Então, sábado à noite vai sair com os amigos, com a família.
Então, essa é a sua refeição livre. Café, almoço e lanche, vamos manter dieta. Domingo, vai almoçar com a família. Então, café, dieta, almoço, ok, alguma coisa diferente. Jantar, vamos segurar também, né? Então, quer dizer, você não precisa, só porque é fim de semana, escancarar tudo, porque o balanço energético final, o tanto de calorias que você vai ingerir, não vai bater da mesma forma, né? Então, não adianta no final Exatamente. 3.000 calorias num dia e gastar bem menos, né? Que a gente já não E, faz exercício e tal, né? e às vezes, além de consumir mais, daí você movimenta menos, né? No final de semana, a tendência é essa. Já fica no sofá, assiste um filme, daí já vem uma pipoca, já vem. Né? Então, assim, a gente não tem que ficar nessa paranoia, né? Com certeza. A gente tem que ter noção do quanto está comendo, da quantidade. Então, hoje eu falei com uma paciente, falei, olha, final de semana, quando a gente come coisas com a mão, né, petiscos, a gente perde mais a noção com mais facilidade. Então eu falei para ela, então você se perceba quantas cervejas você tomou, quantas taças de vinho, se for o caso. Ah, eu tomei uma taça de vinho já. Aí eu falo, pega um pratinho e coloca nesse pratinho o que você vai comer desses petiscos. Ah, um ovinho de codorna, um pedaço de queijo, 3 castanhas, um salame, uma copa, sei lá o que você quer comer. Põe ali aquela quantidade, porque daí você tem noção. Tô vendo quanto que eu tô comendo e sei que não preciso comer mais do que isso, porque provavelmente terei o jantar, terei a sobremesa, vou beber mais um pouco, provavelmente mais uma taça de vinho. Então, assim, eu começo a ter essa consciência do quanto estou comendo, né? Do quanto que eu tô aqui ingerindo, pondo para dentro, né? E o comer presente também, né, Fran? O comer o presente ali, mastigar, saborear os alimentos ali, que daí também você vai saciar o teu cérebro antes, né? Com menos comida. Mas esse alimento está ali na sua boca, a saliva sendo formada, né? Então, assim, claro, é tudo percepção, né? É tudo você tá ali presente, não fazendo automático. Porque quando a gente faz no automático, a tendência é você ir fazendo de qualquer forma, comendo quanto vem ali na frente, né? Então, Exatamente. essa percepção corporal realmente é necessária. E aí já Legal. puxa o gancho, né, para o segundo pilar. Vamos lá. A gente falou da dieta, então agora o segundo é exercício, treino, que é irmãozinho da dieta, né? Então eles andam, É, com certeza, o movimento. dependendo do objetivo, realmente não tem como um ficar separado do outro. Então, o exercício físico, a movimentação do corpo, né? Seja uma atividade física mais leve ou mesmo para quem já treina mais pesado, tem o objetivo de gasto energético, gasto calórico, né? Quando a gente faz esse desbalanço, né? Então, déficit calórico e aumento do gasto energético, só quando o objetivo é emagrecimento. Então, e melhora dos níveis de gordura corporal, dos níveis de colesterol, glicose, enfim, né? Então, o exercício físico é necessário. Quanto mais sedentário você fica, mais preguiçoso você fica, mais desmotivado. O exercício físico faz com que a gente produza neurotransmissores do bem-estar, do prazer, dopamina, serotonina, endorfinas, né? Então, Exatamente. relaxa, você dorme melhor, você fica mais calmo, menos ansioso, menos dores corporais, menos dores de coluna, dores articulares. Então, tratamento de fibromialgia, um dos pilares é o exercício físico, seja o pilates, seja a musculação, seja, enfim, qualquer exercício que a pessoa queira fazer, pode ser jogar vôlei, pode ser jogar beach tênis, qualquer coisa, né? Exatamente. Encontre uma atividade que gosta, né? E vai se movimentar, vai fazer. A gente tem que dar o primeiro passo. Então, mas eu não gosto de academia, acho monótono, não sei o quê. Então, as minhas orientações que eu dou no consultório, eu falo. Para quem não gosta de academia, não gosta de fazer exercício, e para ser o ar livre, assim, sozinho, você tem que ter muita força de vontade, na verdade, né? Porque você, hoje tá chovendo, hoje tá frio, hoje tá não sei o quê, hoje tô cansado. Então, sempre tem alguma desculpa que a gente vai se escorar nela para não fazer o exercício, né? Então, eu sempre falo, né, que eu já tentei treinar sem personal, né? Eu sou preguiçosa, eu sou desse jeito. Se o tempo tá fechando, eu falo, já não, não sei se quero ir, né? Tô cansada no final do dia. Pois é, acho que hoje, né? Então, assim,
eu sou assim, então eu sou o meu exemplo, eu falo. Então, quando eu tenho o meu compromisso lá com a Claudete, então ela todo dia me pergunta: e aí, tá certo? Não sei o quê, que horas, né? E lógico, quando você tem um personal, você otimiza o seu tempo, otimiza o seu treino. Então, em Com uma hora você certeza. tem que treinar com o peso certo, com o aparelho certo, na sua medida. E você vai lá, treina e tchau, entende? Você não fica lá rodando e esperando, e será que é assim, será que é assado? Enfim, perdendo tempo com o celular, sabe? Não sei como é que as pessoas conseguem treinar com o celular na academia. Eu também não sei. Aí é uma hora que eu desligo e tô ali, faço meu exercício e vou embora. Então, assim, quem não gosta, infelizmente, não tem essa facilidade de. Quem é rato de academia, quem gosta, eu acho maravilhoso, entende? Você vai lá, já faz exercício, já monta teu treino, beleza. Mas tem a maioria das pessoas não é assim. Então, Exato. você pega uma companhia, alguém que possa ir junto com você, alguém para te motivar, ou você investe num profissional, né, da educação física para ele estar ali do seu lado, facilitando a sua vida. Eu falo, a minha orientação é pelo menos 6 meses. Se depois de 6 meses você achar que foi um investimento que não valeu a pena, que não mudou sua vida, que não melhorou sua vida, aí tudo bem. Então você cancela e pronto. Ou vai fazer sozinho. Ah, não, agora eu já tô firme, sei como é que faz, vou fazer sozinho. Mas Exatamente. hoje as pessoas investem altos valores em medicamentos e não investem altos valores em coisas que vão realmente ser Prevenir a saúde, né, na verdade. coisas que serão boas para você pro resto da sua vida, né? Porque o medicamento, ninguém quer tomar remédio o resto da vida. Mas as pessoas pagam caro por medicamentos, né? Não que eu sou super a favor de remédio, mas às vezes eu falo para os pacientes, eu prefiro que você gaste esse dinheiro num personal, numa Nutri e na academia, que dá e sobra, do que você ficar, né, só comprando remédio e esperando que a transformação chegue como um milagre, né? Exatamente. Pessoal, sejam todos bem-vindos, tá? Quem chegou depois. Se tiver alguma pergunta, no decorrer aí a gente vai respondendo. Então tá, então falamos aí um pouquinho da alimentação, um pouquinho de treino, Do exercício, exercício, e vamos agora uma coisa muito importante também, né? Consumo correto de água, né, Cláudia? hidratação. Então, exato, Pessoas que querem emagrecer não tomam água. Pessoa que exato. quer ser saudável não toma água. Um dos Tomar erros água, hidratação é fundamental. é fundamental. Então, a água, o corpo humano, a gente não guarda água, né? Então, diferente de gordura, por exemplo, a gente estoca gordura, não estoca, né? Na barriguinha e tal, né? O corpo humano não estoca água. Então, se você ficar lá numa floresta perdido, é mais fácil você morrer de sede do que morrer de fome, tá? Então, o nosso corpo, ele precisa ser hidratado de tempos em tempos. Então, hoje, mais uma vez, né, a gente vive essa vida corrida, todo mundo para lá e para cá, correndo atrás do seu, né? E muitas vezes passa o dia e a pessoa não toma água, simplesmente, né? Se você parar para pensar, mas quanto que eu tomei de água hoje, né? Não dá nem um copo, nem 200 ml. Então, a água ela é necessária para várias funções do nosso corpo, começando simplesmente por coisas básicas, como a saliva. A hora que você vai comer um alimento, começar a fazer a digestão, a saliva precisa de água para ter saliva, precisa de água para ter lágrima, precisa de água para ter lubrificação no nosso olho, precisa de água para formação de urina e eliminação de produtos, né, que o nosso corpo não precisa, de toxinas, etc., né? Precisa de água para formação de hormônios. Todas as substâncias líquidas do nosso corpo precisam de água. O sangue Sistema digestório, inclusive o sistema digestório, o sistema intestinal, né? gástrico, né? A Tudo gente precisam de água. falei da saliva, suco gástrico, né? Falando Então, nisso, eu vou tomar a minha aguinha aqui. a formação das fezes, né? Quando a gente não toma água, o cocô é duro, né? Difícil de sair, dói, né? Machuca, fica lá 1, 2 dias sem mais, até sem ir ao banheiro. Então, se você começa a tomar água, as fezes ficam também com mais facilidade, né? De serem eliminadas. Então, assim, não tem. Então, assim, não tem argumentos assim, né? A gente precisa se policiar para tomar pelo menos de 2,5 litros, dependendo do peso, até 3 litros de água por dia, né? Então, Exatamente. põe celular, põe aplicativo que apita, põe, eu não sei, dá um jeito, né? Põe uma garrafinha no trabalho, uma garrafinha em casa, uma garrafinha no carro,
para que a gente... Porque eu sei que é corrido, então eu tenho minha garrafinha aqui atrás do meu balcão, ali onde eu trabalho, e às vezes passo o dia e eu falo, gente, hoje eu quase não tomei água mesmo. Eu vejo minha garrafinha ali quase cheia, né? Então, se a gente não se policiar, não se atentar para isso, a gente passa batido. Então, Exatamente. é um hábito, né, Claudete? Então, às vezes, mesmo sem a gente estar... Sim, Quando a gente já está com sede, é porque a gente já está desidratado, né? Então, se eu já estou aqui com a minha boca seca, já estou sentindo que minha boca está seca, é porque eu já estou desidratada. Então, aqui já passou da hora de eu tomar, né, um gole de água ali, uns ml de água. Então, para que isso não aconteça, a gente tem que estar constantemente, né? Então, às vezes, tomar água sem estar com tanta vontade também é desconfortável. Então, toma ali 5 goles. Eu falo, se você tomar 10 goles de água por hora, mais ou menos, 1 hora e meia, você vai estar ingerindo pelo menos 200 ml, tá? Porque exatamente. 10 goles dá mais ou menos 200 ml. Então, você toma 5, depois toma mais 5 e vai É indo. dando aquelas bicadinhas, né? Vai dando aquelas bicadinhas. Vai chegar uma hora que o organismo vai começar a pedir. Tem uma pergunta ali, pelo que vi, Fran, se você consegue ver um pouquinho acima. Os exames estão tudo ok, mas os sintomas de cansaço, fadiga, desânimo, queda de cabelo, unhas fracas, dores, o que devemos fazer? Então assim, ó, Thelma, acho que é Thelma o nome dela, né? É assim, isso tem que ser avaliado com um pouco mais de individualidade, sabe, Thelma? Porque às vezes a gente olha o exame normal dentro do valor de referência, né? Então a gente olha ali do ladinho naqueles valores que o laboratório passa pra gente e realmente está dentro de um valor de referência para uma população em geral. Mas às vezes as suas necessidades são diferentes dessa população em geral, tá? Então eu já cansei de pegar exames normais e a hora que você dá uma otimizada, uma melhorada nesses exames, a melhora também acontece. Então, porque eu acho assim, não tem, na minha cabeça não tem assim uma lógica. Você tá com tudo normal e tá toda sintomática, cheia de sintomas. Alguma coisa está errada. Exatamente. Eu tenho tudo isso, queda de cabelo, unha fraca, cansaço, desânimo. Alguma coisa está errada. Então temos que procurar mais ou temos que rever esses exames. Então eu fico assim, quando a pessoa fala, tá tudo normal. Então, às vezes não tá, tá? Às vezes não tá normal para você. Então precisa ter um olhar um pouco mais cuidadoso, né? E talvez investigar outras coisas, tá? Porque esse tipo de sintomas que você está comentando aí, muitas doenças, muitas alterações podem dar esses mesmos tipos de sintomas. Então, às vezes, o médico faz um exame assim meio geralzão, tá tudo mais ou menos como você falou, e às vezes precisa de uma avaliação também um pouco mais específica, mais especializada, né? Mas eu já fico com o pé atrás quando os exames estão todos normais e a pessoa está cheia de sintoma, né? Isso, para mim, isso não, não tem lógica, não tem como a pessoa tá normal. Perdão. A pessoa tá normal e eu dizer, olha, tá tudo normal, então vai para sua casa e continue aí com todos os seus sintomas, né? Não tem como, né? Então, a gente estava falando ali, continuando da água, né? Então, assim, tomar água, terceiro pilar aí, né? Hidratação. Chá, sucos, né, Cláudia, não substituem a água, tá? Exatamente. Então, assim, a água é realmente o líquido primordial que a gente tem que prezar. Então, eventualmente, ali um suco, um chá ao longo do dia, né? Então, não é que não pode, pode, mas a gente tem que procurar tomar esses 2,5 litros de água e complementar com sucos e chás, etc. Água saborizada, né? Então, Exatamente. mas tem que se policiar para tomar água mesmo, né? Bora trocar de profissão. Às vezes, porque às vezes o que acontece? Às vezes a pessoa tem pessoas que têm outro olhar crítico, vê de outra maneira, sabe? Então, mas na medicina a gente foi ensinado para saber isso, entendeu? Ó, tá aqui no valor de referência, ok, né? Mas às vezes você tem que olhar de uma outra forma, de um outro ângulo, né? Então, e graças a Deus isso eu já aprendi a fazer. Bom, quer falar alguma coisa, Klaus, sobre o consumo Não, de água? não, tranquilo. É por aí mesmo, Fran. É isso mesmo. Tá. Você Então, tomar água, né? Então, dieta, treino. tomar água. Aí, outra coisa que é coisa rara hoje, né, Claudete? Dormir bem. Meu Deus, acho que nunca foi tão... O sono é primordial, a mente, descansar a mente.
Então, acho que sono hoje, se a pessoa pudesse comprar sono, ela comprava, viu? Porque todo mundo tem dificuldade, né? Ainda mais aí depois do que a gente passou, do que o mundo passou. Acho que as pessoas ficaram mais ansiosas, mais depressivas e com mais problemas, obviamente, né? Que com a pandemia aí aconteceram, né? E aí o sono acabou sendo aí um momento raro, né? Você ter uma boa noite de sono, uma noite que te revigore, que faça as suas baterias, né? Exatamente. Carregarem. Então, hoje as pessoas dormem mal, têm dificuldade para pegar no sono, outras pegam no sono e acordam no meio da noite, outras acordam durante a noite toda, né? Tem o que a gente chama de sono fragmentado, outras têm doenças ligadas, né, ao sono, à apneia do sono, onde você não só tem o ronco, mas tem a parada da respiração por segundos, né? Que isso leva a uma piora da qualidade do sono. É a pessoa que vem e fala, mas eu dormi uma noite inteira, mas acordei quebrado, né? Então, Exatamente, porque teve má qualidade de sono. má qualidade do sono, exato. Então, esses despertares, mesmo que inconscientes, né? Você não chega a acordar, mas você sai daquele sono profundo, que é o sono que realmente traz esse revigor, né? Então, aí você sai desse sono profundo, fica algumas horas por ali, depois volta para o sono profundo. Então, esse entra e sai desse sono profundo, né? Não é suficiente para promover uma melhora, né, dos níveis de hormonais, do descanso cerebral, né, os sonhos. Então, ter uma noite de no mínimo 6 horas, de 6 a 7 horas, né? Às vezes tem gente que precisa um pouquinho mais, 8 horas, até no mínimo 6 horas de sono é o que a maioria das pessoas precisa para acordar bem e, né, dar E conta do seu. sono de qualidade, né? Tem que ser um sono de qualidade. Pode ser 6 horas, mas tem que ser um sono de qualidade, E porque senão você vai. Imagina, já é pouco, quase pouco, né? Se a gente for analisar, né? Seis, 8, 7, 8 seria o ideal, né? 6 é o mínimo, como você está falando. E aí dorme mal, vai levantar cansado, quebrado, né? Sem disposição, sem energia, sempre se sentindo cansado. eu falo, no outro dia a gente tem que dar conta da vida, né? Então, Exatamente. a pessoa tem que estar com a mente boa para dirigir, para, né, para operar uma máquina, para mexer com dinheiro. E aí no outro dia você está cansado, com sono, a tendência de irritabilidade, nervosismo, dor de cabeça. E outra, quando a gente dorme mal, a gente tem uma tendência de comer pior. Então a gente fica um Sim. pouco mais ansioso e o nosso cérebro, para compensar aquilo, para deixar você mais calmo, né, para te dar aquela sensação de paz, de melhora, né? O que você vai comer? Coisas palatáveis, coisas gostosas, né? Então aí entra doce, né? Mesmo salgados, mas esses salgados assim mais, né? Tipo salgadinhos, né? Enfim, né? Coisa frita, coisa com mais gordura. Então dificilmente a gente tá lá ansioso e lembra de um pé de alface, né? Ninguém lembra. Foi o que eu falei outro dia também. Ninguém come um pé de alface inteiro, mas uma caixa de É, bombom é e muito comum. tô aqui ansiosa na TPM, nervosa, vou comer um pé de alface. Nosso Eu é, nunca ouvi isso. então Eu nunca ouvi. porque esses produtos, né, o chocolate, a gordura, produzem sensações de bem-estar, né? Eles liberam hormônios do bem-estar no nosso cérebro, né? Mesmo que momentaneamente, mesmo que por um período. Então, quando a gente dorme mal, a gente tem essa propensão de comer alimentos menos saudáveis, mais gordurosos, né, doces em geral, né, que é uma tentativa do nosso cérebro de manter a gente mais calmo. A gente está ali pilhado com, eu tô com sono, mas eu tenho que dar conta, eu tenho que trabalhar, eu tenho que, né? E aí, Exatamente, até isso que eu ia. o nosso Até isso que eu ia comentar, né? Sobre preparar, fazer a higiene do sono para dormir melhor. Eu falo muito isso com ah, meus alunos. Sobre, né? Sai dos eletrônicos um pouco antes de dormir. Vai ler um livro, alguma coisa, faz uma tarefa calma, que o seu cérebro entenda que aquele momento é horário de dormir. Porque você não vai ficar daí brigando com a cama. Agora, se ficar até a última hora, né? hoje, Você vai concordar. hoje fala-se Oi? da melatonina, né? Então todo mundo Exatamente, vai bloquear a melatonina com os eletrônicos, né? Até a última hora. A melatonina é um hormônio produzido aqui na nossa hipófise, né? E ele é um hormônio que é
secretado quando vem o que a gente chama de crepúsculo, né? Quando começa a baixar o sol, que a gente brincava de dormir com as galinhas, né? Que antigamente não tinha televisão nem luz, né? Então o sol se punha, as pessoas iam dormir. Então isso era o quê? 7, 8 horas da noite, estava já todo mundo em casa, no máximo uma luzinha de vela e todo mundo já indo dormir. Hoje o nosso dia, né, ele se multiplicou ali por mais 5, 6 horas, né, Claudete? Então hoje a gente tem aí Sim. 19 horas está escuro, mas eu tô aqui na minha casa cheia de luz. Então se eu quiser Exato. ir até no outro dia de manhã, 6 horas da manhã, eu vou. Então hoje eu tenho, né, televisão, eu tenho celular, eu tenho luz, eu tenho abajur, eu tenho um monte de coisa que faz com que a luz que entra da minha retina faz com que bloqueie a melatonina. Ó, gente, tá luz aqui, ó, tá dia, não é hora ainda de descansar, não é hora de liberar a melatonina, deixa ela lá. Então, para a gente resgatar isso, a gente tem que fazer isso que você falou. A higiene do sono hoje é uma coisa necessária. Então, aí, uma hora antes, né? Mais ou menos. Exato. Você pode falar, né? Que você já me ensinou isso, né? As luzes dos ambientes, inclusive, de preferência a luzes amarelas, 2 horas antes já começar já ir apagando, sabe? E preparando o ambiente, porque senão fica aquilo que você falou, a gente fica sempre aceso, o tempo inteiro aceso. Vai chegar para dormir, vai brigar com a cama, e lá não é lugar de você brigar, né? Lá é lugar, é o seu repouso, é onde você vai restaurar todas as células, né, danificadas, o cérebro, né, para ter a disposição para encarar um novo dia. Então, o que você falou, 2 horas você já vai ali começando a, né, dar uma diminuída no som, na televisão, né? E uma Exatamente. hora antes realmente tentar desligar do celular, né? Exato. Eu entendo que tem gente Exato. que trabalha com o celular, tudo bem, né? Mas eu falo, gente, se as mensagens que você vai receber, você não vai poder resolver aquele problema, então não faz o menor sentido você ficar se estressando com aquilo. Exatamente. Você tenha que atender alguém, é uma coisa de vida ou morte, você trabalha com alguma coisa desse tipo, um plantão, sei lá o quê, ok. Mas a mensagem que chega para mim aqui, eu só vou poder resolver no outro dia, quando eu estiver lá no meu trabalho, então não tem o menor sentido eu me estressar por ela e ficar pensando nela a noite inteira. Ai, meu Deus, amanhã eu tenho que ligar para ele, ligar para o outro, ligar não sei para quem. Então eu falo, isso é um estresse totalmente desnecessário. Então, se você puder, desligue, põe na gaveta, desligue o celular, tire barulho, tire coisa que pisca, tire. Notificações. Eu não tenho nenhuma notificação. Você não escutou nenhuma aqui, né? O meu Não tenho nenhuma notificação no meu celular. hiberna às 10 da noite. Das 10 da noite às 7 da manhã, ele não faz nenhum barulho. E o meu também, às 10 horas já está programado, então ele já vai, ele vai já escurecendo a tela, se eu usar depois. Ele até me diz, não perturbe. Claro, se chega uma notificação, a tendência é a gente ir lá e olhar, né? Exatamente. Então, deixar um quarto penumbra, uma luz baixa, de preferência amarela, desligar televisão também, porque hoje só tem desgraça na televisão, né? Então, a não sei que você assista um programinha mais light, mas enfim. Exatamente. Estresse, notícias ruins, notícias que vão te deixar ansioso e nervoso, prefira outras coisas. Põe uma música, um podcast, escuta uma pregação, uma oração, não sei, alguma coisa que você goste, né? E que você não tem tempo de fazer durante o dia, separa ali. Putz, você vai ver que isso devagarinho, o seu cérebro vai sendo reprogramado, né? Para saber que aquele momento é um momento de relaxamento, né? E dormir. Do sono, né? Então, isso é uma coisa, às vezes a gente tem que o nosso cérebro tem que reaprender a fazer isso. Então, às vezes não é. Isso é lindo, né? A gente pode treinar o nosso cérebro, gente. Isso é lindo. Como treina para o mal, pode treinar para o bem também. Eu falo que não é igual criança. Criança parece que eles já sabem a rotininha, né? Tomou banho, mamou ali, pronto. Já é aquele ritmo, né? E com Exatamente. A gente, assim, cheguei em casa, fiz as minhas coisas, quem tem filho, põe, né, faz aí o que tem que fazer, mas ali chegou perto das 10 da noite, já vamos desacelerar todo mundo, né? Não é só você, todo mundo precisa, né? Exato. Então, esposo, quem tá junto na família, então todo mundo já vai meio que desacelerando junto, né? É muito bom. Então, pessoal, sejam todos bem-vindos aí. O sono, então, falamos um pouquinho do sono. Do sono. Outra coisa, né, Clau? Intestino. Intestino
cérebro, né? Já essa frase já ficou bem famosa já também, né? Porque muitos hormônios, alguns neurotransmissores também são produzidos no intestino, né? Então, um intestino saudável que funciona bem, que tem um equilíbrio da flora intestinal, das bactérias boas do intestino, né? Facilita muito a melhora do dia a dia como um todo, né? Porque não tem nada pior do que você ficar constipado 1, 2, 3, 5, até 7 dias sem ir no banheiro, causa um desconforto muito grande. O nosso corpo não foi feito para acontecer isso, né? Exatamente. O normal era a gente ir de 2 a 3 vezes ao dia, né? Eu acho que uma vez já seria inadequado, mas aceitável, né? Mas a gente deveria ir pelo menos 2 vezes ao banheiro durante o dia, né? Então, um intestino saudável ajuda a gente a ficar mais calmo, mais tranquilo. Nosso sistema digestivo funciona melhor. A absorção de vitaminas e minerais também é melhorada quando você tem um intestino saudável, né? É só você ver, quando você come alguma coisa que te faz mal, qual que é a primeira coisa que acontece? Diarreia. Porque há um desequilíbrio da flora intestinal, né? Então começa a entrar mais água do que deveria para dentro da alça intestinal e isso causa ali cólicas, dores e fezes explosivas e eventualmente quando você tem uma infecção mesmo intestinal precisa inclusive até tomar antibióticos. Então, ter um intestino que funcione bem, saudável, ajuda muito na qualidade de vida no geral, tá? Então, sensação de empachamento, gases, sensação de eructações, que são os arrotos, má digestão, dor de cabeça. Então, piora de rinites, inflamações, né? Tipo, também conjuntivites, coisas ligadas à alergia, né? Então, claro, temos que também atentar para as pessoas que têm doenças inflamatórias intestinais. Tem gente que tem aí algumas doenças, como doença de Crohn, retocolite ulcerativa, outras retocolites, síndrome do intestino irritável, doença celíaca, né? Então, claro, tem uma gama de doenças que dificultam um pouco, né? Você tem que tratar, tem que, às vezes, tomar medicamento para tentar, né, amenizar tudo isso. Mas, no geral, as pessoas que não têm, assim, uma doença intestinal, a gente precisa ter uma... Então, você vê como as coisas se interligam. Você tem que ter uma dieta adequada, rica em fibras, né? Tomar água, porque não adianta nada você comer fibra e não tomar água, você vai ficar mais constipado ainda, mais preso ainda. E o exercício físico ajuda também a esse bolo fecal, intestinal, também ser feito, né? Quanto mais parada a pessoa fica, menos também bolo fecal ela faz, né? Exatamente. Então, o intestino funcionando bem é um alívio, né? Não tem nada melhor do que você ir ao banheiro, né? Fica aquela sensação que a barriga até diminui, né? Menos inchaço, menos sensação assim daquela barriga meio tambor, assim, né? Então, realmente, o intestino aí entra como um outro pilar aí para a gente colocar na nossa listinha aí, né? Dá uma atenção especial, né? Você sabe que a respeito do intestino, uma aluna minha, porque eu pego no pé deles para tomar água, né? Já começar a levantar de manhã 300 ml de água. Você sabe disso, né? Aí, Tomo 10 uma aluna falou assim para mim, eu ensinei para o meu amigo. Ele tá tão feliz porque agora ele está indo ao banheiro certinho. Você vê? Porque ele começou a tomar água. É porque, assim, a gente tem uma tendência de querer facilitar as coisas assim, né? Então, tô 2 dias sem ir ao banheiro, pra que eu vou tomar água? Vou lá e tomo um laxativo. Só que o laxativo leva embora suas bactérias boas, né? Então, ele faz você ir no banheiro, mas ele também causa um desequilíbrio nessas bactérias, né? Então, assim, usar laxativo de forma crônica, né? Usual, é furada, é a pior coisa que você pode fazer. Então, o ideal é você reeducar o seu intestino, né? Então, reeducar para que você consiga ir ao banheiro, ingerir a quantidade adequada de fibras e água, para que haja formação de bolo fecal de forma correta e que você comece a ir ao banheiro regularmente, como um reloginho, como a gente fala. Então, começa a ser habitual isso, né? Então, e é incrível também, eu tive uma paciente também que, conversando, né? Eu falei, olha, antes de te dar nem probiótico eu vou te dar. Eu quero que você se policie para tomar água. Tome água. Se mesmo sem tomar água, você falar não tá indo ao banheiro, aí a gente vai conversar e eu vou te passar alguma coisa. E não deu outra, né? Quando ela voltou, ela A falou... água resolveu. Ela falou, eu só
tomar mais água, eu comecei a ir no banheiro. Então, muita coisa a gente consegue resolver, né? Sem usar tanto remédio assim, né? E aquilo que a gente Exatamente. tô fazendo tudo certinho, não tô conseguindo, então vamos ver o que que tá acontecendo, né? Então, Com lógico, certeza. e né, do grosso, né? E quando não melhora, óbvio que a gente tem que correr atrás e ver outros tipos de tratamento, né? Com certeza. Legal. Então, vamos só dar uma relembradinha aqui. Então, a gente falou de dieta, treino, Isso. sono, Sono, é, hidratação, hidratação, sono, intestino. intestino. E o último, né, que a gente pode, dessa primeira leva, digamos assim, que tem outras coisas que a gente pode fazer para melhorar também, né? É o controle do estresse, né, Cláudia? Então, hoje, Controle da mente. assim, virou um artigo de luxo, né, para muita gente. Controlar o estresse também tem sido um grande desafio, né? Então, mais uma vez aí, comentando sobre, né, o momento que o mundo inteiro passou, a pandemia, né? Então, o nível de estresse, de ansiedade, de depressão, de doenças psiquiátricas, psicológicas, explodiu como nunca Explodiu. foi visto, né? Então, assim, para a gente gerenciar o estresse, a gente tem que estar aberto, assim, a pensar que nem tudo a gente consegue resolver, né? Porque a gente tem uma tendência de se cobrar, de querer resolver, de querer o imediatismo, né? Então a gente às vezes não deixa a nossa mente parar de trabalhar. A gente está sempre pensando no que fez, no que deixou de fazer, no que ainda tem que fazer. Então, às vezes, a gente não se permite não pensar em nada, né? Exato. É Aqui, que fica vivendo o passado e no futuro e esquece de viver o aqui, o agora, né? O momento. fez tudo que você quer 15 minutos sem pensar em nada, né? Então, sem se preocupar com alguém ou com alguma coisa, né? Então, lógico, Exatamente. né? Claro que, né, existem momentos em que não dá mesmo, né? Mas eu acho que a gente tem que aprender a descansar um pouco mais assim na vida, porque tem coisas que você vai se estressar e não vai mudar absolutamente nada, nem na sua vida, nem no seu trabalho, nem na sua escola. Tem coisas que você tem que deixar a coisa evoluir, não tem outra maneira, né? Então, eu falo para os pacientes, ó, se você se estressar e isso refletir numa coisa então positiva, numa resolução, numa coisa que vai dar certo e que você vai resolver, ok. Isso até é um estresse quase até saudável. Ó, eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que resolver, ok. Mas quando a gente começa a se estressar por coisas que não vão mudar, que não está sobre o teu poder, não está na tua direção, na tua rédea, é pedir para você ficar doente. Exatamente. Então, e a Vânia está falando, meditação, respiração, isso a Claudete, ela que me ensinou, então ela que vai. Ela ela é minha aluna também, Fran, ela é isso mesmo, Vânia, segue firme. Essa menina, nossa, ela tá melhorando muito, ela tá de parabéns. Pensa, menina dedicada, Inês. Então, quando a gente dedica É tempo isso para. mesmo. E outra, aquilo que você está falando, a gente não tem controle pelas coisas externas, né? O que acontece ao nosso redor, a gente não tem controle. A gente tem que ter o controle da nossa mente, a maneira que nós vemos, pensamos e agimos sobre. Porque um filme, por exemplo, cada um interpreta de uma forma, né? Cada uns sofrem, outros riem, outros. Então, é tudo a maneira que a gente vê as coisas também. E aquilo que você falou, se você vai querer mudar o mundo, você vai ficar doido, vai ficar doente? Porque aí você começa a sobrecarregar o seu corpo, né? Então, como a gente está falando, aí você começa a ficar pensando, o seu cérebro não para de funcionar, porque você está ali querendo, né, querendo resolver coisas, resolver problemas, né, pensando nas coisas que deixou de fazer, que não fez, que não deu tempo. Então assim, isso é um exercício diário também, né, Claudete? Porque hoje, nesse mundo que você é mais um número, você tem que ser produtivo, você tem que dar lucro, Exatamente. tem que ter dinheiro, você tem que ter sucesso, você tem que ser maravilhoso, né? Então, assim, aí a gente tá sempre na busca, né? Não, eu sempre tenho que melhorar, eu sempre tenho que fazer, eu tenho que trabalhar sábado, domingo e feriado, eu tenho que bater meta, eu tenho que. Então, É.
esse tipo de pensamento, esse tipo né, de coisa que a gente vai incutindo na nossa mente, isso vai sobrecarregando de uma tal maneira que o único jeito que o seu cérebro tem de te desligar é dando uma pane, te apagando. Então, é Exato. a hora que você desmaiou, é a hora que você sentiu uma dor no peito, é a hora que você sentiu um amortecimento no seu rosto, ficou com medo. É a hora que você, né, sei lá, acontece alguma. Tem uma paralisia facial, sua boca entorta. Então, assim, é a hora que, opa, que daí você se assusta, né? E fala, meu Deus, alguma coisa está errada, né? É muito estresse, é muito, né? Então, isso é o gerenciamento do estresse, porque sem o estresse, sem a ansiedade, sem um pouco de medo, sem um pouco desses sentimentos, o ser humano também não sobreviveria. Exatamente. Existe o estresse saudável, nós temos hormônios que fazem a gente. O hormônio do estresse ali, né? Do perigo, de você aumenta o batimento cardíaco, você fica com o olho dilatado, você, né? O hormônio da fuga, o hormônio da sobrevivência. Então, sem ele, a gente ia morrer, não ia dar certo. Com Mas certeza. é uma coisa crônica, né? Uma coisa que sobrecarrega, Fora de controle, né? fora de controle, e isso acaba espirrando nesses outros pilares que a gente está falando. Então, o estresse é tanto que você não dorme direito, você não cansa, aí você está sempre cansado, sempre desanimado, não tem ânimo para nada, começa a ficar mal-humorado, nada tá bom, as coisas já não têm mais o mesmo brilho, a mesma cor, você começa a se isolar, você não quer mais sair de casa. Então, assim, né? E aí o seu corpo já sente aquilo, você já não começa a ter aquele funcionamento ideal e já começa, daí, o que eu já falando, intestino ruim, má digestão, gastrite, dores de cabeça, não toma água direito. E aí, às vezes, tem pessoas que às vezes podem, por vezes, canalizar isso para outros vícios, é o álcool, é o cigarro, o café excessivamente. E Exatamente. equilíbrio, né? O desequilíbrio começa a virar uma bola de neve. Então, esse gerenciamento, ele requer, assim, às vezes, vai requerer dessa pessoa um certo planejamento, né? Uma certa organização de ideias, organização de horários. Às vezes você tem que delegar um pouco de coisas para as pessoas que estão na sua. Ai, que lindo aí. Vou te interromper um pouquinho. A minha aluna disse que já ficou 20 minutos em crise de pânico fazendo a respiração. É porque ela tinha muitas crises de pânico, essas coisas, muito movimento de pessoas. E ela está Uhum. conseguindo se superar. Que lindo aí. Parabéns aí, Vânia. Então, isso é um exercício, é isso que a gente está falando, é um exercício Quando ela sabe que vai vir a crise de pânico, ela se retira ali para um cantinho, alguma coisa e respira devagar. Exatamente. Respira para acalmar e para tentar baixar aquele nível de estresse, né? Então isso assim, isso é um gerenciamento diário, né? Então, como isso tudo que a gente está falando aqui, esses 6 pilares, são coisas que é um jardinzinho que a gente vai plantando florzinha todo dia, tá? Então Exato. você tem que regar, você tem que adubar, se você abandonar, não vai nascer nada lá. Então, todo dia eu tenho que me alimentar bem. Eu tenho que fazer o máximo de exercícios que eu puder. Se eu puder 3 vezes por semana, bom. Se eu puder 4, se eu puder 5, maravilhoso. Hoje eu não deu para ir na academia, mas eu fiz uma caminhada. O importante É, é você se policiar para tomar água, é você se policiar para ver se o teu intestino está funcionando bem, se a sua alimentação está sendo boa, né? O sono, se policiar para ter uma boa noite de sono. Então, às vezes, não é na primeira semana a gente já desiste, né? A gente quer tudo muito rápido, imediatismo muito ali tudo para ontem, né? Quando você levou ali 30, 40 anos vivendo errado, você quer que em uma semana o seu corpo todo entenda que alguma coisa vai mudar, né? Então, esse gerenciamento do estresse às vezes requer até ajuda de um profissional, né? Às vezes até ajuda de um psicólogo, porque não exatamente. realmente tem dificuldade de fazer isso sozinha, né? E às vezes precisa da ajuda de alguém da família ou um profissional. Exatamente. Então, eu acho que cada um desses pilares que a gente comentou aí, como eu falei, né? É uma florzinha, uma plantinha que a gente coloca no nosso jardim, que é o nosso corpo, a nossa vida, né?
E se a gente não cuidar desse jardim, lá na frente ele não dá flor, né? Não fica bonito, não fica agradável, né? E se a gente está pensando em uma vida saudável, né, na terceira idade, lá depois dos 70 até os 80 anos, a gente tem que cuidar desse jardim, porque senão lá na frente a gente vai colher, mas vai colher coisas ruins, né? Então, acho que se a gente conseguir melhorar o máximo possível, né? Claro que a gente estava falando de doenças vão acontecer, né? Que são inerentes. Sim, ninguém está livre, né? Mas algumas coisas a gente Mas pode prolongar, eu, né? Pode levar mais tempo. eu tenho uma doença lá da velhice, né? Então, eu falo que o meu histórico familiar não é muito bom, né? Então, a minha família toda tem problema cardíaco, né? Diabético, doenças do coração, né? Então, inevitavelmente, pode ser que um dia eu tenha um infarto, né? Só que eu infartar com um corpo saudável é diferente de eu infartar com um corpo tudo ruim, né? Então, e fora que se eu me cuidar, a chance de eu infartar também diminui muito, né? Com certeza, Mas, exatamente. mas aí eu te falo, daí assim, eu não tô livre de cair na escada e quebrar uma perna, eu não tô livre de ser atropelada na rua ou de ter algum Não, acidente. Aí eu te falo, a minha recuperação de um corpo saudável, forte, de um corpo que faz exercício, um corpo que é bem cuidado, é diferente de um corpo que está mal cuidado. exato. Então, um corpo mal cuidado, ele vai ter mais dificuldade de cicatrização, mais dificuldade de recuperação, mais perda de massa muscular, mais dificuldade de recuperar movimentos. Então, assim, se a gente realmente se cuidar, as coisas que podem acontecer na nossa vida, que sejam acidentais ou doenças até familiares, né? Se a gente tem um corpo que está bem estruturado, bem cuidado, com certeza as chances de melhora e de cura são muito maiores, né? Com certeza. É Então, isso aí, Fran. Pessoal, alguma pergunta ainda? Estamos quase encerrando aqui, tem mais 3 minutinhos. Tem alguém? Eu acho que passou até batido uma pergunta antes. Pessoal, inclusive, vocês podem mandar ali no meu @Claudete Vanim alguma pergunta, se ficou, que não foi respondida, ou de repente para a Fran também, né, Fran? não, E tá eu aberto. direciono a ela as perguntas também, qualquer coisa, tá? Qualquer dúvida aí que ficou. Também, a Fran, eu já vou pedir para você, deixa o seu endereço aí, seu arroba para o pessoal que precisa de uma endocrinologista, excelente, por sinal, e mais uma vez também, obrigada, tá, por você ter vindo partilhar conosco aqui sua experiência. Eu que agradeço, Clau. A gente, né, como eu falei, graças a Deus a gente compartilha dessas mudanças, né? A gente sempre conversa sobre isso, né? E Exato. você, depois que você começou a fazer o seu curso aí, né, de funcional, aí eu acho que você, né, deu um enfoque maior, assim, nessa questão, né? E a gente precisa se cuidar, sabe? Eu acho que, né, trabalhar é bom, ganhar dinheiro é bom, você ter uma vida boa, saudável, mas assim, nada paga uma saúde boa, né? Você ter ali um corpo bom, uma saúde boa, né? Então eu acho que a gente tem que prezar por isso, né? Priorizar isso na nossa vida, mesmo que a gente tenha que tirar coisas que a gente acha que são importantes ou que a gente acha que não vai conseguir viver sem. E às vezes você consegue mudar a tua visão e viver um pouco melhor com um pouco menos, sabe? Então, né, mais tranquilo, sem tanto estresse, sem tanta cobrança, sem tanta autocobrança, né? Exatamente, autocobrança. Isso é o principal, eu acredito, porque às vezes não é nem o outro, é nós com a nossa mente, né? A autocobrança. Você quer ser o melhor sempre, ou a gente às vezes acaba se comparando com outras pessoas também, É, né? Ah, ele tá lá melhor, vou trabalhar mais para ganhar igual ele. Então, assim, eu acho que a gente tem que trabalhar, a gente tem que andar dentro de um limite saudável, né? Quando o limite entre uma coisa ser saudável e ser patológica é quando te causa sofrimento. Então, a gente está falando aqui de ansiedade, né? Para finalizar, então, a ansiedade, o medo, o estresse são coisas que fazem parte da nossa sobrevivência. Mas a partir do momento que isso gera um prejuízo para você, para a saúde, né?
Então, eu estou deixando de trabalhar porque estou com uma crise de ansiedade. Eu estou deixando de ir para a faculdade porque eu tenho medo de ir para a faculdade. Então, de ficar no meio de pessoas. Então, quando isso começa a gerar um prejuízo na sua vida, é hora de parar, pensar e procurar ajuda, né? Então, e não ficar querendo ser um super-homem, uma super-mulher, de querer resolver todos os problemas sozinho, né? Então, isso acaba acarretando mais sobrecarga, mais estresse, mais cansaço, mais sensação de esgotamento, né? Então, às vezes, a gente tem que dividir o nosso fardo com outras pessoas, né? Pode ser um profissional ou pode ser Exatamente. a sua família que fala, olha, vem aqui, me ajuda que eu não tô conseguindo sozinha, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí, né? Com certeza, com certeza. É isso mesmo. Deixa seu arroba aí pro pessoal, para eles te acharem. É @doutora Franciele Endócrino. Legal, Claudete. Pessoal, o meu é @Claudete Vanin. Também, se vocês precisarem de algo, como eu já falei, pode mandar um direct, clicar lá no link lá da minha bio, que está lá no WhatsApp, me procurar lá. No YouTube também tem meu canal lá que estou começando, se inscrevam lá, Claudete Vanin, tem exercício funcional para vocês fazerem lá. Se não quer ir no tempo, às vezes está chovendo, uma coisa ou outra, né? Não quer caminhar na rua, não quer ir para academia, então faça um funcional em casa, também está valendo. Mas precisamos nos movimentar, né, Fran? Todos os exercícios. Ela realmente dela que dá certo, viu? Que dá bom. Obrigado, pessoal. Obrigado, Fran, mais uma vez. Deus abençoe a todos. Então, um Amém. excelente final de semana, né? Com chuva por aqui, né, Fran? Deus está mandando bastante chuva aqui para nossa região, mas, né? Deus abençoe. Então, tenham todos um final de semana e obrigada a todos. Obrigada, Fran. Boa noite. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau. Beijo, beijo, tchau.